Sr. Professor Martim Vicente, os meus agradecimentos. Ao Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, naturalmente que estamos em família. Aos presentes, permito-me saudar o professor Vítor Serrão, que foi arguente da minha tese de doutoramento, precisamente sobre São João de Deus e os hospitais militares, imagética e dentro, naturalmente, os hospitais militares nas praças de guerra, trabalho que tenho vindo a desenvolver, não só na raia como também no litoral, aquém e além mar. Tratar de todo este tema não é fácil, atendendo a que temos aqui ilustres militares e onde a nossa história é fundamental. E eu começo por referir turismo histórico-militar, porque propriamente está muito em voga esta temática de, mesmo no Ministério da Defesa, portanto existe a área ou a coordenação do turismo militar, mas eu, contrariamente, julgo que os militares não fazem propriamente turismo, mas sim turismo histórico-militar, que será o nome mais correto, como há muitos museus e núcleos interpretativos onde são redefinidos como museus histórico-militares ou museus militares. Dentro desta perspectiva, o tema que aqui se apresenta tem como objetivo culminar com duas obras de minha autoria, com colaboração na última da professora Luísa Machado Ferreira, sobre a questão de lendas, mas essencialmente por um convite que o diretor da Filatelia CTT me dirigiu para poder escrever um livro de minha autoria com um tema completamente livre. Eu sugeri Castelos e Fortalezas na raia luso-espanhola, seguindo um pouco um trabalho que tenho estado a desenvolver, que já vem da tese de doutoramento, sobre os hospitais militares nas praças de guerra, e onde segui como modelo, ou grande modelo, precisamente, Duarte Armas, o célebre escudeiro de Del Rey Dom Manuel I, que entre 1510, 1509, 1511, vai percorrer desde, passando por Sintra, mas essencialmente Castro Marim, percorrendo toda a linha da raia luso-espanhola, com uma outra entrada mais para o interior, e terminando em Caminha. E nessa perspectiva, convidei um amigo, de há muitos anos, espanhol, ainda por cima, castelhano, e convidei-o para acompanhar precisamente o trabalho que Duarte Armas fez, com o seu olhar do século XXI, comparativamente àquilo que Duarte Armas fez em 1510, mais ano, menos anos. E nessa perspectiva surgiu então esta linha de investigação, não só como um roteiro lúdico, mas também científico, de forma a que os mais jovens, até os menos jovens, possam pegar numa obra com estas características e deambular pela nossa raia luso-espanhola com uma característica. É que, essencialmente, aquilo que estamos habituados é nós portugueses trabalhamos o nosso lado, os espanhóis trabalham o seu lado, e aqui houve uma junção entre as duas áreas, porque só existem castelos do lado português para nos defendermos do lado espanhol e vice-versa. Eles também tinham receios das nossas entradas, das razias, que tantas vezes o mestre de Avis dizia ao seu grande condestável para entrar e culminar com algumas razias do lado castelhano, porque na altura ainda não havia Espanha. E nessa perspectiva, esta obra surgiu e começou-se a desenvolver algumas linhas programáticas para definir e diferenciar aquilo que há no nosso comum, no nosso senso comum, algumas imprecisões, porque se chama castelos a fortalezas, chama-se fortalezas a castelos, e então estas duas obras, lançada em 2023, Castelos e Fortalezas na raia luso-espanhola, e em 2025, Castelos e Fortalezas no litoral, para diferenciar e começar a explicar aos menos vulgarizados com esta temática um pouco mais técnico-científica as diferenças entre a arquitetura militar medieval, neurobalística, a arquitetura abalortada, já a partir de 1640,
a arquitetura militar de transição e outras nomenclaturas que, por vezes, eu também na faculdade erradamente aprendi, que se chamam a tudo ameias, mas há uma diferença. Há as ameias e os melões, que são indissociáveis umas das outras, mas que do lado espanhol, curiosamente, chamam ameias àquilo que nós conseguimos diferenciar, e seguindo um belíssimo dicionário de Pires Nunes, que foi Prémio de Defesa pela Comissão Portuguesa de História Militar, há uns anos atrás, dicionário de arquitetura militar, que é realmente notável seguirmos e temos como padrão esta magnífica obra. Dentro desta perspectiva, temos então, há que começar a pensar que é pelas portas que tudo entra. Não só a guerra, como também a fome, as pestes, as invasões, como delas saem, e nesta perspectiva há um trabalho, e houve um trabalho muito fundo, foi pegar, inventariar, levantar fotograficamente alguns destes elementos arquitetónicos associados à arte da guerra, e trago apenas como exemplo as portas de Salvaterra do Minho, que é uma localidade espanhola, do outro lado do Rio Minho, e que temos já então aqui duas características e dois pontos de orientação que foram fundamentais e importantes. Não só a documentação documental, fotográfica, essencialmente, mas também a toponímia, porque não é possível trabalharmos sobre castelos e fortalezas sem pegarmos na toponímia que está adjacente a esta grandiosíssima construção que foi defender Portugal. Neste mapa do século XVIII, podemos então aqui observar algumas características que nós podemos analisar e vejamos esta orientação. Veja-se o que eram as províncias existentes. Apenas havia, no século XVIII, a Beira. Não estava dividida em Beira Alta, Beira Baixa e Beira Litoral. Portanto, a zona de trás dos montes Alto do Minho, o Alentejo imenso, e depois aqui o reino do Algarve. E nesta perspectiva, nós poderemos então começar a pensar que a área geográfica que hoje subsiste deve-se a denominação, precisamente, à definição estratégico-militar, que foi fundamental, principalmente a partir de 1646, já com o advento das guerras da aclamação. Nós aprendemos guerras da restauração, mas efetivamente aclamou-se a Casa de Bragança como reis de Portugal. Vamos lhe chamar as guerras da aclamação, e nesta perspectiva podemos então entender que a Beira Alta passa a ser dividida geograficamente por questões de nomenclatura. Não. Era uma questão estratégica, porque o território era imenso e era necessário colocar governadores militares para autonomizarem e criarem um novo conceito que é o arregimentar homens para a arte da guerra. E nessa perspectiva temos então um conjunto, não era grande em termos de dimensão de nomenclatura, mas essencialmente estas regiões que até ao século XVIII se manteve, por exemplo, a região de Ribacoa, autónoma da Beira, e Ribacoa foi a última área geográfica nacional a integrar Portugal, que se manteve nas linhas, mais ou menos, de alguma outra localidade que entrou e desapareceu, da margem ou do território português. Nesta perspectiva, podemos então, com esta análise, constatar que o Tratado de Alcanices, 1297, é o último território, juntamente com um outro ponto, São Felices de Lourdes Galheiros, que entretanto saiu e já nem se fala deste castelo, que está localizado mais ou menos aqui na entrada era um espigão, juntamente com o Olivença também o era, para dificultar o acesso dos castelhanos e mais tarde dos espanhóis. E veja-se o conjunto na raia, desde Castro Marim, percorrendo até Caminha, juntamente, a partir de 1640, com a construção de fortalezas, fortes, fortins, atalaias, cidadelas, mas essencialmente é no litoral que nós vamos encontrar a maior concentração de fortes e fortalezas, precisamente
a partir de 1640. Ou seja, nós encontramos em território português esta diversidade, a maior concentração na linha defensiva da capital, Lisboa, desde Peniche até à Enseada, com a grande fortaleza de São Julião da Barra, e depois todo um conjunto de outras fortificações, nomeadamente onde há maior concentração, Lisboa, Setúbal, um pouco mais a sul, e depois a nível norte, que era precisamente para defender o estuário do Rio Minho, e veja-se aqui, nesta perspectiva, aquilo que o professor Orlando Ribeiro vai definir como as 5 principais áreas de entrada para facilmente conquistar Portugal. Começando do norte para sul, veja-se que é onde estão a maior concentração de castelos e de fortalezas. Valença do Minho, na parte norte, representado em onde se vai construir, a partir de 1640, a grande fortaleza de Valença do Minho. Depois, a Brecha de Chaves. Não é por acaso que por ali passa a segunda invasão francesa, descendo de Chaves Amarante até ao Porto. Novamente ali a grande cidadela de Chaves, Bragança, Miranda do Douro. Muitas destas construções hoje são ténues, mas que no passado eram extremamente ativas. Ribacoa, com os seus 7 castelos e a grande fortaleza da Praça de Almeida. A Zebreira, a zona de Zebreira, que é a entrada fácil para acompanhar Vila Velha de Ródão, a entrada do Rio Tejo até Lisboa, e não é por acaso que vamos encontrar, desde o período da Reconquista, uma forte linha de castelos, não só reais, como também de ordens militares, principalmente de São João de Jerusalém, da Ordem Templária, entre outros, e depois, no Alentejo, vamos encontrar, então, o conjunto fortificado da cidade de Elvas, que depois tem satélites, não só para norte, como Ouguela, Campo Maior, ou até mesmo de sul, Jerumanha, Moura, e depois já na zona de entrada em direção a Évora, onde podemos encontrar Estremoz, Évora Monte, Évora, continuando até à capital. Ou seja, todo este conjunto fortificado foi essencial para defender Portugal. A que distância é que normalmente se localizam estes pontos, estes redutos? Normalmente entre 25, 30, 35 km máximo, que era aquilo que permitia a um exército, aos peões, poderem acompanhar os cavaleiros, a pé, naturalmente, em que os peões poderiam marchar durante um dia. Um dia de marcha equivaleria sensivelmente a 25, 30 km, dependia da dimensão geográfica, se era mais plano, mais elevado ou não, e nessa perspectiva saíam de manhã e à noite poderiam pernoitar precisamente noutro espaço fortificado, defendidos dentro de um reduto fortificado. Nessa perspectiva, então temos já a mancha e a defesa do território, que era fundamental. Muitas vezes interrogamos por que motivo é que os exércitos teriam de ocupar estes castelos que estavam lá em cima e de difícil acesso, mas também era difícil descerem e acompanhar. A razão era muito simples. Era o problema da logística na retaguarda, em que à frente vão os peões, a infantaria, a cavalaria, mais tarde, já com a introdução da pólvora na arte da guerra, vão as peças de artilharia e depois a logística. Sem alimentação não há guerra, sem estes homens essenciais para montar as tendas, cozinhar, etc., era fundamental, portanto, não serem apanhados de surpresa pela retaguarda. Portanto, cada castelo, cada fortaleza teria de ser ocupado, o que iria diminuir a mancha dos ocupantes, dos conquistadores, e um exército como aquele que aconteceu, a título de exemplo, em 1810, com o Marshal Macenat, que invade Portugal com cerca de 68 mil homens, entre franceses e seus aliados, espanhóis, alemães, italianos, entre outros, vamos encontrar que eles vão reduzindo, à medida que vão ocupando as praças de guerra, vão reduzindo o seu número de efetivo e quando chegam às linhas,
já serão apenas à volta de 36 mil, porque os restantes estão a ocupar Portugal. Dentro desta perspectiva, então, vamos a um estudo de caso, que é precisamente a linha da raia, que aqueles desenhos que o nosso Duarte de Armas desenvolveu desde o sul, Castro Marim, até Caminha, e depois, onde estão aquelas estrelas, é precisamente o conjunto de fortalezas e de fortes, mas essencialmente de fortalezas, para defender toda a linha luso-espanhola. Há uma diferença. Enquanto na raia luso-espanhola encontramos vilas, cidades, vamos chamar a partir de agora cidades, a cidade fortificada, são espaços que mais tarde existiam castelos, que depois foi necessário encorpar com muralhas abalortadas, isto é, deixam de ser altas, passam a ser rasas, praticamente junto ao chão, com largos fossos. Os baluartes eram onde se encontravam as peças de artilharia para, em fogo cruzado, defenderem a cidadela, a cidade, enquanto que no litoral vamos encontrar, além de cidadelas, fortalezas, mas muitos fortes, isto é, pequenos espaços onde poderiam ter 3 ou 4 peças de artilharia, com 2 ou 3 artilheiros e seus apoiantes, e depois vamos encontrar outras grandes cidades. É o caso da Cidadela de Cascais, onde ao longo, desde praticamente Caspechel até mais a norte, vamos encontrar estes pequenos fortins que eram desocupados durante o inverno. A guerra só se faz na primavera-verão. O general inverno, como Napoleão dizia, era extremamente penoso. Os soldados não andam à chuva, nem com neve, nem com frio. Em termos de logística, há a questão da alimentação, a forragem para os cavalos, ou seja, as estradas enlameadas que impediam a facilidade de mobilidade das peças de artilharia. Ou seja, durante o inverno recolhiam à cidadela e durante a primavera-verão voltavam aos seus espaços efetivos, como acontece, por exemplo, entre a Cidadela de Cascais até Lisboa. Dentro deste princípio, vejamos então 3 grandes praças fortes. A norte, Valença, na beira, em Ribacoa, Almeida e, precisamente, agora, no sul, a Cidadela de Elvas, que é hoje património Unesco por ser uma fortaleza singular. Ou seja, das melhores representações efetivas, com as suas áreas satélites, quer a norte e a sul, e também para o interior, e dos quais a Cidadela de Elvas é um caso paradigmático e que mereceu e merece, efetivamente, o seu reconhecimento pela preservação, conservação e também animação do presente. Então, para começarmos já a ter uma noção estratégica, vamos diferenciar, grosso modo, as 3 linhas da arquitetura militar: a medieval, com maior incidência a partir da reconquista do século XI até final do século XIV, a arquitetura militar de transição. Isto não foi imediato, ou seja, quando a arte da guerra, da pólvora, passa a ser introduzida, não se destruíram todas as torres de homenagem, todos os castelos. Não, houve adaptações. E um caso paradigmático, já vamos ver, com maior incidência a partir da construção da Torre de São Vicente, mais conhecida como Torre de Belém, em Lisboa, e também da Torre de São Sebastião, ou Torre Velha, que fica do lado de Almada. Dentro desta perspectiva, o que é que nós encontramos? Vamos ao caso da Torre de São Vicente. É uma torre voltada para a terra e um baluarte voltado para a água. Ou seja, ainda a tradição da arquitetura militar medieval, em que a guerra era feita olhos nos olhos, a espada, a lança, a flecha, uma besta furava um cavalo a cerca de 300 metros, não mais. Facilmente nós olhávamos e conseguimos identificar o tiro e o seu ponto de alcance. Mas, a partir de 1640, já com maior intensidade, vamos encontrar, então, nas guerras da aclamação, a introdução da pólvora na arte da guerra. Ou seja, as muralhas deixam de ser elevadas apenas com o caminho da ronda e passam a ser rasas,
não haver pontos de referência, e por isso é que muitas torres de homenagem são destruídas e a sua pedra aparelhada, aplicada na construção destas novas fortificações. Não vão os artilheiros invasores terem como ponto de objetivo apontar para a torre de homenagem ou para as torres, e as muralhas passam a ser edificadas em terra. Por vezes, nas escolas, os mais novos perguntam: mas em terra? Então, mas a terra não defende. Pelo contrário. É que um projétil lançado a cerca de 1,5 km de distância, ao bater dentro da terra, entra dentro de terra, pode explodir dentro de terra, enquanto que se fosse em pedra, a pedra, massacre, deitava a muralha abaixo. Por isso é que elas são largas, com grandes fossos, e agora os fossos têm uma particularidade. Muitas vezes não tinham água, grande parte não tinha água, mas eram cultivados, porque era uma forma de sustentar a alimentação do contingente novo, que é o incorporamento, o serviço militar obrigatório para defender Portugal. Temos então os castelos edificados em locais elevados, de difícil acesso, muralhas altas, com ameias e merlões e, normalmente, torres de homenagem. E tinha como objetivo controlar e administrar política e militarmente a região. Além de ter um alcaide que superentendia na parte jurídica e económica, podia ser também entregue a um novo, por nascimento. As fortalezas ou fortes, construídos em locais mais baixos, estrategicamente contactáveis uns com outros, muralhas baixas, com baluartes para as canhoeiras, com revelins para dificultar os acessos, e tinham também guaritas para proteção dos soldados que estavam em vigilância no cimo do caminho da ronda. Tinha como objetivo controlar militarmente a região, além de terem um governador, e já estavam integrados numa hierarquia militar. E assim nós começamos já a fazer esta diferenciação, não só na arquitetura, como também na gestão do espaço que se pretende defender. Diferenças. A arquitetura militar medieval, caracterizada como neurobalística, portanto, o uso do arco, muralhas altas com grandes torres elevadas, construídas normalmente em pedra, poderiam ter ou não fossos edificados em elevações. A guerra de curta e média distância, o armamento de espadas, lanças, arcos, bestas, genericamente, e o alcance de tiro de uma besta até, com precisão, até cerca de 250 metros. Na arquitetura, podemos então observar a existência de um castelo, que aqui podemos analisar numa confluência Belver, naturalmente, facilmente identificável, um castelo templário, e onde aqui nós podemos observar o que é uma construção militar medieval. Na margem do Tejo, aqui podemos ver já na parte inferior, precisamente, a linha de água, e tinham como grande objetivo ir acompanhando a reconquista e ocupar esse mesmo território. Nesta dimensão, agora é um castelo já espanhol, e dentro desta perspectiva, as diferenças entre as nossas construções e as castelhanas, espanholas, não são, naturalmente, nenhumas. É apenas, e há uma outra característica, é que não há nenhum castelo igual a outro, enquanto que nas muralhas abalortadas seguem tratados. A escola holandesa de Cosmander, por exemplo, que vai estar em Elvas, são muitas vezes replicadas por grandes tratadistas, não só italianos, como holandeses, franceses, um dos mais conhecidos, o Sebastião Lapreste Vauban, assim, Marquês de Vauban, e o próprio, por exemplo, os próprios artistas do Renascimento, todos eles vão desenhar a cidade ideal fortificada à moderna, ou seja, cidade com muralhas abalortadas. Peço desculpa. Estamos aqui já numa outra característica que é a transição. Eu citei a Torre de São Vicente, mas há outras. Por exemplo, a adaptação em Penamacor da cerca medieval, onde vamos encontrar já pela sombra do Pelourinho
a existência de um pequeno baluarte com uma canhoeira para defender precisamente a zona de entrada. Ou seja, esta transição é gradual, vai-se mantendo, aproveitando as velhas construções e muitas vezes os engenheiros militares vão desenvolver estas práticas e aqui é perfeitamente notável, enquanto na muralha medieval direitas, porque a lança ou a flecha batia, rolava, na arquitetura abalortada, ligeiramente inclinado, para rolar para fora, enquanto que poderia depois explodir, precisamente muito mais afastada, porque se ao bater aqui, ela cai e vai ficar precisamente na parte inferior, minando a estrutura defensiva. Diferenças da arquitetura militar abalortada. A pirobalística, ou seja, a utilização do uso da pólvora, muralhas baixas, com baluartes e revelins. Um revelim é como se fosse uma ilha no meio de um fosso. Fossos e sistemas complexos de equipamentos militares, com quartéis, cisternas, casamatas, poióis, cavalariças, fábricas de pão para os soldados, como os matador militar, as casas de governo militar, vedoria, sistemas urbanos para paradas e treinos. Eu, propositadamente, não coloquei aqui a Casa da Parlamenta, porque senão já iriam perguntar, mas eu vou referenciar. A Casa da Parlamenta é importantíssima em todas as construções dos fortes, onde se guardavam os apetrechos para as peças de artilharia. A limpeza, colocar a pólvora, limpar a pólvora, portanto, a Casa da Parlamenta. A guerra de curta e longa distância, naturalmente. O armamento, as pistolas, as espingardas, os canhões de médio e longo alcance. E o alcance de tiro pode variar entre os 800 a 1000 metros com precisão ou mais. Portanto, dentro desta perspectiva, veja-se o que foi ou que era a arquitetura militar medieval, comparativamente já a esta nova arquitetura, e onde todo o sistema, ou os sistemas, vão ser necessários adaptarem-se precisamente ao terreno. Duarte Armas deixou-nos uma obra inigualável relativamente ao restante espaço europeu. Ele teve esta facilidade, Dom Manuel I teve uma visão estratégica, quis saber como é que se defendia Portugal e mandou o seu escudeiro a cavalo, e porque por sua vez tem um peão, o escudeiro del Rei tem o próprio escudeiro, transportando uma lança. Estamos a falar em cerca de 1509, 1510, e o sistema defensivo de Portugal era ainda de cariz medieval. Aqui vemos diferenças, por exemplo, da Castelo Rodrigo, de torres quadradas, arredondadas, ou seja, o sistema variava muitas vezes consoante o próprio terreno e o construtor, que muitas vezes vinha um governador, era preciso mais uma torre, constrói-se uma torre quadrada ou triangular ou arredondada, ou seja, variava muito do gosto e do poder económico e da fama que o governador pretendia alcançar para a memória futura. O castelo. Aqui podemos observar a existência de 3 torres, com a porta principal, e é curioso, é que a existência destas 3 torres, todas elas tinham uma função. A torre de homenagem era para o alcaide, o local onde residia, onde depois os habitantes iam prestar homenagem precisamente ao alcaide, ou ao senhor, ou a um príncipe, ou ao próprio rei, quando se deslocava. Não esquecer que os nossos monarcas circulavam de cidade em cidade. Por exemplo, a primeira notícia do Milagre das Rosas da Rainha Isabel, Princesa de Aragão, Rainha de Portugal, é precisamente no Castelo de São Galo, lá longe, na beira. Os reis circulavam e dentro desta perspectiva era lá que ficavam alojados. Mas havia outras torres. É que não existia, como nós encontramos na arquitetura militar, abalortada, os quartéis. Não, os homens de armas alojavam-se numa outra torre, sem dúvida, era o seu espaço para pernoita, para estar em alimentação,
E depois há uma terceira torre, que muitas vezes nos esquecemos da sua função. Era nessa torre que era a Torre do Tombo. Todos os castelos tinham uma Torre do Tombo, praticamente. Havia exceções. Não é por acaso que a Torre do Tombo, onde se guardam os documentos, era uma tradição de todos os castelos, onde estavam os impostos, onde estavam os pesos e as medidas, as varas. No castelo de Montemor, por exemplo, a Torre do Tombo tem gravada a vara e o côvado, que eram as medidas de feira, e que nenhum feirante as ultrapassasse, que eram castigados, multados e muitas vezes penalizados. E essa terceira torre, mais pequena, era fundamental para guardar o tesouro. No castelo de Belver, durante anos, era lá que os monarcas portugueses guardavam o tesouro real, precisamente na Torre do Tombo. Dentro desta perspectiva, está a passar muito depressa, peço desculpa, vamos encontrar já uma outra característica em Castelo Bom, em Ribacoa, a existência, vejam sempre, as 3 torres perfeitamente bem desenhadas, mas aqui há já uma evolução técnica, que foi a introdução no sistema defensivo das troneiras, não são torneiras, é troneiras, e o nome deriva precisamente pela colocação dos trons, isto era um tubo metálico, muito incipiente, com um bocado de pólvora, onde punham ferro, pedra, tudo aquilo que lhes aparecesse, disparava, e quando disparava, troava. O objetivo era assustar a cavalaria, os cavalos e os homens, que ficavam assustados. Portanto, ou eram troavam os trons, e daí serem as troneiras, que neste caso são cruzetadas. Têm uma cruz, podiam ser simples ou não, para visualização do artilheiro do seu próprio interior. Ou seja, a adaptação da neurobalística para a pirobalística é muitas vezes introduzida, como aqui estamos a observar nestes elementos. Novamente, o castelo de Sabugal. Veja-se a grandiosa torre que Dom Dinis manda construir para a defesa da porta. Não vamos entrar nos pormenores do castelo românico, do tardo-românico e do gótico, ou seja, a torre de homenagem, no período mais recuado, estava localizada no centro do defensivo, depois passa para um dos extremos, longe da porta de acesso, e a partir de Dom Dinis, já no gótico, o castelo gótico passa a ter a torre de homenagem junto à torre da porta, junto à porta, para o próprio aumento defensivo. E é interessante vermos, então, esta adaptação. E nós podemos observar a existência de portas quadradas, arredondadas, trons ou troneiras, a existência de torres arredondadas, quadrangulares, sistema defensivo, a própria cintura muralhada, ou seja, estas cercas velhas, assim denominadas tradicionalmente, poderiam ter mais do que uma cintura muralhada para ir dificultando o acesso dos invasores. Aqui vemos o castelo de Sabugal hoje, comparativamente ao anterior, com todos os símbolos que nós encontramos no passado e volta atrás. Veja-se a existência das troneiras, portanto, aquele troço que eu mostrei há pouco era precisamente este núcleo, e voltando, podemos então observar a sua perenidade, quer no tempo, quer no espaço. Ao Trancoso, as portas del Rei, em alusão precisamente a Dom Dinis, que casa com Isabel, princesa de Aragão, em Trancoso, e já uma arquitetura abalortada. Trouxe o caso de Almeida. Era uma vila cercada com cerca velha, que depois é adaptada o seu sistema defensivo abalortado, ou, por exemplo, Olivença, com os baluartes, e depois aqui vamos encontrar, na parte a norte, já um acrescento, um ravelim doble. Ou seja, a muralha medieval de Olivença mantém-se ainda hoje, e depois é alargada a sua construção com os baluartes, com os ravelins, neste caso doble, e as portas com dificuldade de acesso. As plantas vão se mantendo no tempo
vão-se prolongando, vão-se desenhando, vão-se requalificando, porque depois eram enviados para apoio, tudo isto custava imenso dinheiro, a sua construção, que eram pagas pelos mestres pedreiros. E aqui vemos então o que é o sistema defensivo abalortado, ou seja, duas peças de artilharia conseguem varrer ou defender o fosso pequeno ou também o fosso maior. E dentro desta perspectiva, a defesa é sempre, vai-se mantendo, o que permite a sua defesa praticamente serem inexpugnáveis. Aqui vemos a cidade de Elvas, com um conjunto fortificado de excelência, onde as casas se vão projetando em espaços bem organizados. E agora há aqui uma característica, é que a partir das muralhas abalortadas, nós hoje normalmente não se fala nesta característica, é que quantas casas foram destruídas para a construção das muralhas abalortadas e mais, por exemplo, para os grandes quartéis, o Hospital Militar, todo este conjunto de casas que foram destruídas e que esta população que vivia nestes espaços não tinha para onde ir, vai para fora. E muitas vezes é assim que vão surgir os arrabaldes destas novas construções. Vimos a grande cidadela e agora estamos a ver uma fortaleza. Forte dos mais fantásticos que podemos encontrar na Europa, o Forte de Lip, assim inicialmente chamado, e que eu particularmente gosto de lhe chamar, não Nossa Senhora da Graça, mas o Forte de Lip, porque foi o seu construtor, a sua própria expensas. Portanto, veja, não foi, a Casa Real foi o Príncipe de Lip, o comandante em chefe do Exército, a partir de 1762, que manda fazer esta grande construção. Comparativamente ao Castelo de Bragança, lá está a Torre de Homenagem e depois outras torres que apenas subsiste a torre chamada da Princesa Encantada, mas que falta a terceira, porque foi destruída em obras do século passado. Há características que se mantêm, por exemplo, os baluartes. Estamos a ver já à esquerda um desenho de Mário Garcia, que integrou a obra do Castelos e Fortalezas de minha autoria, que se mantém. Ou seja, Duarte de Armas continuou e nós temos estes belíssimos exemplos do qual é possível visualizarmos e fazermos uma análise temática desta mesma estrutura. É curioso, por exemplo, há muitas casas, muitos palacetes, palácios em Portugal, que para dividir o piso inferior do piso superior é criada uma linha. E esta linha já vem do período medieval. Ou seja, os engenheiros militares, ao desenharem as suas casas, porque depois encomendavam palácios, palacetes, eles próprios vão fazer estas linhas e facilmente, em história de arte e de arquitetura atual, podemos identificar esta casa foi, ou este palácio foi mandado ou com o projeto de um engenheiro militar, que para diferenciar de todos os outros que não tinham esta escola e este fundamento estético. As guaritas são interessantíssimas, a sua análise. Aqui vemos algumas características, já vimos de chaves, medieval, esta já da arquitetura abalortada. Cá está a linha, que define e que se mantém na arquitetura militar e que depois passou para a arquitetura civil. Em Elvas, algumas características de guaritas que definem exatamente esta construção e aquilo que os engenheiros militares tinham para poder autonomizar-se e identificarem-se são estes elementos, estas galantarias, se quisermos chamar os penachos, que vão definir o arquiteto ou o engenheiro militar de cada construção. Começam rapidamente, isto é muito complexo, mas para percebermos que há uma escola verdadeira de engenheiros militares que se dedicam a projetar num Portugal imenso, com meia dúzia de milhões de portugueses, que metade
metade. Apenas 10% sabem ler e escrever e sabem a simbologia matemática e onde tudo isto é ensinado, desde começando da base, a bola, a coxa, a bacia, a corda, que vem do período manuelino, a famosa corda manuelina, que entrelaça, por exemplo, o castelo de Abramonte, a guarda, a fresta, a cobertura ou meio laranja e a galanteria. As galanterias é que definem precisamente a estrutura das guaritas e identificam o seu autor. E as portas? As portas de tradição medieval, o caso de Caminha, aproveitando uma torre, naturalmente, mas agora veja-se a diferença para as portas magistrais, assim chamadas, da arquitetura militar abalortada, o caso de Valença. E é curioso vermos dois símbolos heráldicos, neste caso concreto, o real e o do governador militar. E aqui estes pinocos são bolas de artilharia, simbolicamente representadas. O caso de Almeida, são arcos triunfais notáveis. Podemos imaginar aqui os soldados a entrar com as fanfarras militares, portas magistral de Elvas, depois punham-lhes soldados, imagens sacras, o caso de porta magistral de Estremoz, Nossa Senhora, em Évora, neste caso concreto, Caiada, muito mais fácil e simpaticamente dá cor a este espaço. Caprior, é lindíssima esta porta magistral. E depois também os interiores, onde estavam as casas da guarda. Aqui está a porta heráldica de Valença, que já mostrei e referi, ou do lado espanhol da Ordem de Alcântara. Aqui está uma característica, e é muito interessante vermos as diferenças entre os merlões, estes lisos, estes trampopiramidais. A meia é precisamente o espaço vazado e muitas vezes confunde-se uma com outra designação. As frestas troneiras cruciformes, paravesto ou tron, lisas, e os baluartes, sempre com as canhoeiras, neste caso um baluarte duplo, inferior e superior, em Valença Domínio, para colocar estas peças de artilharia, que nós julgamos que seriam peças muito grandes, mas não, eram o suficiente para impedir a invasão. Feitas em bronze, as mais raras, as comuns em ferro, e a madeira, esta base, chamadas de carretas, reparos ou prontos. Levavam sempre estes espigões por causa do recuo, que era muito, muito profundo. Aqui estão alguns exemplos de carretas e de canhoeiras. E um revelinho. É precisamente esta característica onde, por vezes, os paióis eram fundamentais para apoio às peças de artilharia que se encontravam em toda esta zona, e não era necessário vir do paiol principal, carregadas as peças, a pólvora à noite, porque durante o dia alguma faísca, o sol, e poderia explodir. E os quartéis, imensos. A questão da necessidade de quartéis, principalmente para a infantaria. Na próxima semana vai ser feito um colóquio de História Militar. Eu vou apresentar uma comunicação sobre o regimentar destas tropas, porque não bastava, ou não basta apenas, dizer venham para a guerra. É necessário dar-lhes alimento, acortelamento, e podemos então imaginar a importância de ter estes elementos, como falei em Almeida, o caso do quartel de Elvas de Infantaria, que é hoje um museu militar, um dos mais notáveis depois de Lisboa. Em Elvas, outro quartel de Infantaria, que depois passam a ser um pouco comuns. E entre eles copiam-se, vão-se copiando, porque o objetivo era aquartelar precisamente os soldados. Não só em Moura, como também em Olivença. Na parte inferior, muitas vezes, ficavam os cavalos e na parte superior ficavam os homens. E os hospitais militares? Hoje nós pensamos que não, ou que seriam menos importantes,
mas ingressaram muitas doenças, muitas vezes os soldados vinham das suas aldeias já com problemas de saúde e os hospitais militares eram fundamentais. O caso de Elvas, e depois encontramos estas estruturas que servem de fundo para classificação turístico-cultural e patrimonial. É o caso de Évora, porque as muralhas não foi só o centro histórico classificado, mas também a importância das muralhas do sistema defensivo. O caso agora, veja-se, deste lindíssimo património para a fruição turística em caminho, o Forte da Ínsula, que infelizmente está neste estado, porque não é fácil, só se pode lá chegar de barco. Eu não estou a ver os turistas a chegarem sempre de barco, mas estive lá num dia de sol fantástico e a minha reflexão foi no inverno, com certeza que ninguém vem para lá. Veja-se o antigo paiol de Valença adaptado a posto de turismo e com uma exposição permanente de arqueologia interessantíssimo. É sempre mais um ponto, ou seja, a arquitetura militar a servir de fruição para o turismo, ou então a adaptação cada vez mais a unidades de hotelaria, como o Forte de São Francisco em Chaves, que era um antigo convento que foi contornado com um sistema de muralhas e que é fantástico este núcleo amuralhado, ou então no Forte de São João Deus, a Casa Memória em Bragança, como aqui podemos observar, mas também as muralhas servem para projetar a nossa identidade vinícola, neste caso concreto. Quem é que não conhece o vinho verde, Muralhas de Monção? Mas é sempre fundamental e cada vez que se consome uma garrafa destas na mesa, estamos a projetar e a divulgar a nossa identidade. E cada vez mais está a haver recriações históricas, não só medievais, usando como pano de fundo o património militar, arquitetónico, como também as criações, neste caso concreto, associadas às invasões francesas, primeira, segunda e essencialmente a terceira, na Praça de Almeida, onde aqui vou passar algumas imagens que normalmente todos os anos, no último fim de semana de agosto, atrai cerca de 500 recriadores vestidos à época de 1810, que depois de Waterloo, com cerca de 5 mil recriadores, Almeida é talvez o melhor exemplo a nível dos recriadores que mais gostam de vir, porque é a autenticidade, percorrer os passos que os antepassados repisaram, com o Regimento 23 aqui de Almeida. Esta imagem saiu no livro dos CTT, naturalmente pus os CTT em evidência. Onde são feitos os acampamentos, os mais novos, com espaços telúricos para ensinar, recriar. Este é muito engraçado. Há um recriador que já tem, ele próprio faz, já tem 3 chapéus chineses, assim são chamados. O termo correto não é este, o mais simpático é assim conhecido por causa deste espaço aqui à frente para marcar a cadência da marcha, e onde anualmente os recriadores se vestem a rigor para mostrar. Se por acaso assistirem a alguma recriação histórica e se virem nas coberturas, das barretinas, esta mancha branca, é porque não estiveram, ou seja, são regimentos que não estiveram no campo de batalha, principalmente em Waterloo, vê-se muito, mas os recriadores todos querem ir ao Waterloo, que é realmente fantástico. E depois a adaptação do passado ao presente, no antigo trem de artilharia adaptado a centro hípico, os museus histórico-militares diferenciam-se dos museus militares. Portanto, o Museu Histórico-Militar, normalmente, das autarquias, é o caso aqui da Praça de Almeida, ou o Museu Militar de Elvas. Aqui podemos então ver esta diferenciação para não se confundirem uns com outros. Ou espaços museológicos, na sua autenticidade. É o caso do Forte Nossa Senhora da Graça ou do Lipe. Em Castro Marim, o Forte Museu de São Sebastião. Mas também a adaptação de Pousada de Estremoz, ou do Castelo de Estremoz a Pousada. O
baluarte de Santo António com a igreja adaptado para visitas e fruição cultural, e muitas vezes o campo de batalha é transformado e adaptado em arte. Isto é uma tapeçaria de Porto Alegre, que se encontra no Tribunal de Figueira de Castelo Rodrigo, uma alusão à famosa Batalha de Castelo Rodrigo, que foi das últimas, se não foi a penúltima batalha entre portugueses e espanhóis. E dentro deste princípio temos sempre o castelo, a arte da guerra, feito por pessoas, figuras ilustres que se notabilizaram dentro deste espaço, como também figuras sacras, como o menino Jesus da Castolinha, que defendeu no cimo das muralhas de Miranda do Douro, e hoje é uma referência não só para portugueses como para espanhóis, precisamente o menino Jesus da Castolinha. E a arte e as muralhas, o património arquitetónico, serve de arte nas suas diversas funções, permite desenvolver temas tão sóbrios e simples como estes que estamos aqui a apresentar. Um simples laço, por exemplo, do castelo de Évora-Monte, ou nos espaços interiores, como a Domus Municipais de Bragança, e depois a obra que eu desenvolvi, Castelos e Fortalezas na Raia Luso-Espanholas, em 2023 e agora 2025, no litoral, com selos. Porque os CTT também fizeram 6 selos, estou ali a representar alguns, 6 selos e um bloco, com desenhos e fotografias, com um bloco que projeta precisamente a nossa arte, a nossa identidade, não só no litoral, como também na Raia Luso-Espanhola. Muito obrigado.